Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa sexta aula de filosofia e hoje nós faremos uma revisão do capítulo 2, Razões para concordar e discordar, páginas 295 a 301. Os conteúdos abordados durante essa aula serão razões que nos levam a concordar ou discordar. Existem várias respostas possíveis, mas será que elas estão certas? Para pensar se concorda ou discorda, e duas situações para pensar. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre os objetivos do capítulo 2. Bom, no capítulo 2 nós trabalharemos a seguinte razão, certo? O seguinte tema: compreender quais são as razões que nos levam a concordar ou discordar de algo ou de alguém. Ou seja, sempre que nós concordamos ou que nós discordamos de alguma coisa, nós temos razões e nós iremos compreender quais são essas razões. E também avaliar quais são as razões para que a gente possa estar concordando ou discordando de algo ou de alguém. Capítulo 2, página 295. Argumentos. Primeiramente, lembrando que esse capítulo está dentro da unidade 1, que vai falar sobre a questão de argumentação. E ele vai trazer justamente as boas razões para quando a gente está concordando ou discordando de alguém. Lembrando que concordar significa quando nós temos uma opinião parecida ou igual à opinião de uma outra pessoa. E discordar é quando pessoas têm opiniões completamente diferentes sobre o mesmo tema. Então, assim, sempre que nós concordamos ou discordamos de alguma coisa ou de alguém, nós temos razões. Quais são essas boas razões que nos levam a sempre ter essa opinião, que pode ser igual ou diferente à opinião de alguém? Quando você concorda com o que alguém disse ou com alguma situação, há uma razão para isso? E como é quando você discorda de alguém? Como é que a gente explica isso? Olha só, gente, quando a gente concorda, tem uma razão. Quando a gente discorda, também. E aí eu pergunto a vocês sempre pensam antes de tomar uma decisão sobre um determinado assunto? Vocês pensam nos porquês, nos motivos? Ou vocês concordam só por concordar? Ou discordam só por discordar? Discorda só porque não gosta da opinião do colega, ou porque não se dá muito bem com aquele colega. Qual é o motivo? Como você explica isso? Tia Elane, eu não concordo com ele porque não gosto muito dele, por isso não estou concordando. Isso também é uma razão, não é uma boa razão, mas é uma razão. Então, quais são as razões que vocês têm para concordar ou discordar de alguém? Página 296. Para aprofundar a nossa discussão sobre concordar e discordar, é importante pensar sobre as razões. Então, gente, olha só. Sempre que você concordar, sempre que você tiver em algum debate, uma conversa com alguém e surgir um determinado assunto, pensem bem antes de dar opiniões de vocês, certo? As opiniões. Eu concordo. Não, eu discordo. Mas você tem que pensar primeiro por quê. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar no assunto. Depois que você pensou naquele assunto, aí sim você vai ter o seu ponto de vista. Se você vai estar concordando com o que o seu colega falou ou se você vai estar discordando. Existem várias respostas possíveis. Mas será que elas estão certas? Página 297. Olha só, gente. Para a mesma coisa, tem várias respostas, não é isso? Para o mesmo assunto. Mas será que essas respostas sempre são corretas? Será que eu tenho que acreditar em todas elas? Elas nunca estão erradas e eu posso acreditar sem nem pensar muito bem? Vamos ver. Posso dizer que sabemos que o mundo existe porque foram os cientistas que o descobriram. Mas será que as teorias dos cientistas estão sempre certas? Será que tudo que o cientista fala está sempre correto? Será que tudo que ele fala no futuro não pode ser uma teoria derrubada por uma teoria mais recente? A gente sabe que a ciência, por exemplo, ela está em constante modificação. O tempo todo ela está sendo modificada, né? A gente pode perceber que, às vezes, um medicamento que ajudava a tratar uma determinada doença, depois você descobre que aquele medicamento não está mais fazendo efeito. E aí vem uma nova teoria.
Então, assim, a gente sabe que na vida da gente, nem tudo que nós temos hoje vai ser correto para sempre. As coisas, elas vivem em constante evolução. E aí você vai descobrindo sempre coisas novas. Então, por exemplo, essa questão do mundo. Será que o mundo não já existia antes dos cientistas dizerem que ele existe? Será que antes ele não já existia, mas a gente só não havia descoberto? Ou será que ele existe porque simplesmente nós moramos nele? Eu sei que ele existe porque eu moro nele, porque eu estou aqui, porque eu percebo que ele existe. E aí? Ou seja, você pode perceber que existem várias respostas. E o que nós temos que fazer é analisar essas respostas, para saber se elas são corretas, se elas são verdadeiras ou não. Página 297. Não adianta somente dizermos que sabemos ou concordamos com algo. É importante sabermos quais são as razões pelas quais fazemos isso. Quando decidimos concordar ou discordar de uma opinião, não podemos fazer isso sem refletir sobre o assunto, pois perguntas como as do início desse texto podem surgir e podemos ficar em uma situação embaraçosa e complicada. Olha só, gente, simplesmente se surgir um assunto numa conversa, você não pode simplesmente dizer que concorda ou dizer que discorda sem antes pensar sobre aquele assunto. É importante que a gente pense primeiramente no assunto e logo em seguida a gente chega à nossa decisão. Olha, eu concordo, por isso, por isso, por isso. Não, eu discordo, por isso, por isso, por isso. Porque se você fala que você concorda e a pessoa pergunta por quê, você vai dizer o quê? Ou então se você fala, eu não concordo, e a pessoa pergunta, mas por que você não concorda? Qual o motivo que te levou a discordar? O que você vai responder? Então você pode ficar numa situação muito embaraçosa, uma situação muito complicada. Então por isso que é importante pensar antes. E sempre entender que os nossos argumentos, eles têm que vir o quê? De uma reflexão, de uma investigação. Isso também ajuda, que faz com que a gente conheça melhor o mundo ao nosso redor. Então, se perguntarem algo para você e você pensar sobre esse assunto, isso vai fazer com que você consiga compreender melhor as coisas que acontecem no mundo, as coisas que acontecem à sua proximidade, né? As coisas que acontecem próximo a você. Então, é muito importante pensar antes e depois você realmente dar a sua opinião e dizer os argumentos ou as razões que te levaram a tomar aquela decisão, que te levaram a ter aquela opinião. Para pensar se concorda ou discorda, página 298. Aqui, gente, a gente vai falar um questionamento que acontece muito, né? Quando a gente chega para vocês, a gente pergunta assim, e aí, você gosta de estudar? Ah, tia, não gosto de estudar, não. Ah, tia, eu acho de estudar mó chatice. Ah, tia, eu não gosto. Então, vamos analisar se vocês pensaram bem antes de responder por que gostam, né? Se gosta ou não gosta e o porquê. Será que vocês pensaram quando a tia Elane perguntou para vocês, aí, você gosta de estudar? Ou quando você fala por falar para outra pessoa, eu não gosto de estudar. Você pensou nisso antes? Vamos analisar. Primeira análise. Você fica triste por saber ler e escrever? Quer dizer que quando você pega um livro que você lê, fala assim, eu sei ler. Eu sei ler, puxa vida, eu sei ler. Eu sei escrever, eu sei. Você fica triste por isso? Eu acho que não. Você não deve ficar triste por saber ler e escrever. Ao contrário, eu vejo muitos dos meus alunos, quando leem, quando conseguem entender alguma coisa, debater isso comigo e eu vejo que eles ficam felizes em fazer isso. Eles ficam com aquela satisfação, né? Eu fiquei feliz porque eu consegui entender o que está sendo explicado. Você gostaria de aprender se isso fosse fácil? Para pensar. Muitas vezes você chegasse na sala de aula e a tia Elane fosse explicar sempre a mesma coisa. Tia Elane, eu já aprendi isso aí. De novo isso. Tia Elane, seria interessante? Não, então a gente pode deduzir que nós gostamos sempre de aprender algo novo. Não é verdade? Mesmo que esse assunto às vezes seja um assunto dentro da sala de aula. Quando a tia Elane termina de explicar, ou outra professora, vocês falam assim, entendi. Tá, tia, agora eu entendi. E vocês ficam felizes com isso. Você sempre pode fazer o que você gosta? Na tua vida, você sempre faz o que você gosta? Para pra pensar, quantas vezes nós fazemos coisas das quais nós não gostamos, mas nós entendemos tanto que é importante, o quanto é importante fazer, e por isso nós fazemos. Ainda fazemos muito bem feito, né? Ou seja, tem coisa que a gente não gosta, mas a gente sabe que é importante e assim nós fazemos.
Você sonha em ser uma pessoa que não sabe nem aprende as coisas? Já pensou? Eu adoraria ser um adulto que não sabe de nada, que não aprende de nada, que não consegue um bom emprego porque não tem conhecimento sobre nada. É isso que vocês querem ser? Eu acho que não. Então lá no fundo, mesmo a gente falando assim, eu não gosto de estudar, vocês gostam. Porque vocês gostam das consequências, das coisas que acontecem quando nós estamos estudando. Vocês gostam, vocês ficam felizes quando compreendem algo novo, vocês ficam felizes quando vocês percebem que isso trouxe um conhecimento. Então, muito cuidado ao dizer, eu não gosto de estudar. Não é bem assim. No Conversa Vai, Conversa Vem, da página 299, ele traz alguns argumentos também, alguns questionamentos. Presta atenção. O que é um bom argumento? Tanto para concordar quanto para discordar. O que é um bom argumento? Bom, gente, um bom argumento é aquele argumento que ele tem um fundamento, que ele faz sentido, que você escuta e você consegue compreender, né? Que você olha e fala, se você escuta e fala assim, ele tem a razão dele, olha, realmente dá para entender o ponto de vista dele. Isso é um bom argumento, tanto para concordar quanto para discordar. O que acontece quando a gente não sabe se concorda ou discorda? Isso pode acontecer? Olha, gente, existem alguns assuntos que eles são assim bem polêmicos, né? Existem alguns assuntos que eles também são confusos. Esse tipo de assunto faz com que a gente não tenha uma certeza se concorda ou discorda. Porque é como se ele trouxesse vários pontos de vista. Tem um ponto de vista tal que você olha e fala assim, eu entendo. Eu também entendo esse, então acaba que você fica um pouco em dúvida sobre concordar ou sobre discordar. É importante concordar? É importante discordar sempre? Olha só, gente, o importante não é nem concordar e nem discordar sempre, mas o importante é você dar sempre a sua opinião. Lógico que a sua opinião, ela tem que ter o quê? Fundamentos, ela tem que ter as razões, e que essas razões sejam plausíveis, sejam bem fundamentadas. E aí sim você pode tanto concordar como discordar. Página 300, duas situações para pensar. Aqui nós temos duas situações. Primeiramente, o Senhor sabe tudo. E depois nós vamos falar sobre o espírito crítico. O Senhor sabe tudo, olha o nome, sabe tudo. É aquela pessoa que acha que sabe tudo, que já aprendeu tudo, que não precisa estudar nada, que não aceita que ninguém discorde dele porque ele acha que ele está sempre correto. Bom, esse tipo de pessoa é uma pessoa que ela vai meio que parar no tempo. Por quê? Se ele sabe tudo, por que ele vai procurar aprender coisas novas? Ele já sabe tudo. Então ele para no tempo. Ele não vai evoluir, porque ele não vai procurar aprender coisas novas, porque ele acha que ele já sabe de tudo. E também é o tipo de pessoa, gente, que não contribui para o avanço de nada. Por quê? Para pensar, se a humanidade fosse somente composta por pessoas que sabem tudo, a gente não teria descoberto mais nada, porque eles iam acreditar que já sabiam de tudo, já sei de tudo. Pronto, a humanidade ela ia permanecer do mesmo jeito para sempre. Então, esse tipo de pessoa não ajuda de jeito nenhum a evolução da humanidade, como também, infelizmente, é uma pessoa que não vai crescer. Né? Quando a gente fala de crescer, a gente está falando a questão de conhecimentos, porque é uma pessoa que acha que já sabe de tudo. Espírito crítico. Quando a gente fala espírito crítico, a impressão que dá é que é aquela pessoa que critica tudo, que não aceita nada, que discorda de tudo. Não é bem assim, gente. O espírito crítico, na verdade, é uma pessoa que ela não aceita tudo como uma verdade absoluta. Ela vai realmente discordar, ela vai analisar, independente de quem seja. Pode ser o professor, pode ser um adulto, pode ser uma pessoa sábia, uma pessoa que gosta de estudar. E vai mesmo assim, quem tem espírito crítico vai lá e vai discordar. Se achar que aquilo não está correto, ele vai discordar, independente de quem seja a pessoa que esteja falando. E para ter espírito crítico, a gente tem que ter coragem. Não só tem que ter coragem, como também tem que ter conhecimento sobre muitos assuntos. Por quê? Porque você vai discordar, você vai achar que aquilo não é uma verdade e você vai investigar. E aí você vai adquirindo conhecimento. Então, olha só, pessoas que criticam tudo são pessoas maldosas. Agora, pessoas que não acreditam em tudo como verdades absolutas, essas sim têm espírito crítico. E aqui eu trouxe para vocês um pequeno algo a mais para que a gente possa debater sobre a questão do espírito crítico.
O pensamento crítico ele envolve um juízo intencional, no sentido de refletir sobre em quem se deve crer ou de como você vai agir. Há um exame minucioso, uma vivência, uma manifestação moral ou textual e até mesmo a proposições alheias. Ele também está ligado à definição do conteúdo e do valor do objeto da observação. Então, o pensamento crítico, gente, ele não vai estar criticando tudo. Ele simplesmente vai refletir sobre tudo que ele escuta e analisar minuciosamente, ou seja, ele vai pensar nos mínimos detalhes. Relativamente a essa conclusão do raciocínio, este pensamento ele vai avaliar se há uma razão apropriada para acatar a tese como algo autêntico. O que ele vai fazer? A pessoa que tem espírito crítico, ela vai analisar o raciocínio, a ideia de uma outra pessoa e vai pensar se realmente aquele argumento ele faz ou não sentido. Os estudiosos Fischer e Schiven defendem que o pensamento crítico é uma compreensão competente e ágil das observações, exposições, conhecimentos e discussões. Ou seja, é uma compreensão competente. Por que competente? Porque você teve competência em pensar sobre aquele assunto e analisar de uma maneira minuciosa. Hoje, o termo crítico normalmente tem um sentido negativo. Sempre que a gente está falando de algo crítico, de criticar, traz esse sentido um pouco de negação, de reprovação, o que nem sempre corresponde à realidade quando se trata de um pensamento crítico. Ou seja, nem sempre um pensamento crítico ele é algo negativo, ele é ruim. Um bom exemplo é que a verificação de raciocínios com viés crítico pode ser interpretada como algo positivo. Ou seja, de uma conversa em que há discordância, o assunto pode crescer e as pessoas podem aprender cada vez mais. Esta forma de pensar ela não é construída sobre métodos intransigentes e velozes, e sim em concepções e preceitos. Ou seja, eu não vou estar sendo intransigente, eu não vou estar sendo ruim, eu não vou estar sendo ríspido, eu não vou estar sendo rigoroso, porque eu estou criticando alguém, não. Eu vou simplesmente analisar e pensar de uma maneira mais minuciosa, de uma maneira mais detalhada. Ele não se vale tão somente da lógica, seja ela formal ou informal, mas também de noções mentais mais vastas, tais como nitidez, confiabilidade, precisão, importância e o valor expressivo. Ou seja, eu não vou criticar porque eu acho que aquilo não faz sentido. Eu talvez venha discordar porque eu acho que aquilo ali não está confiável, porque não está bem explicado, porque não está muito preciso. Então, isso que vai me levar a discordar. Os pesquisadores afirmam que é preciso assumir a posição de um pensador crítico, ou seja, identificar e não utilizar as discriminações que nascem do conhecimento. Ou seja, eu penso que é daquele jeito, tenho que acreditar que tudo vai ser sempre daquele jeito, não. Eu tenho que ter o quê? Um pensamento crítico e identificar as coisas que são ou não verdadeiras, ou possíveis de serem verdadeiras. Reconhecer e evidenciar as particularidades dos argumentos, estimar o valor das origens dos dados e, enfim, examinar as argumentações. Então, quem tem espírito crítico vai analisar com muito detalhe a questão dos argumentos, para saber se esses argumentos são válidos ou não. É bom frisar que o pensamento crítico ele não tem a intenção de transmitir uma visão pessimista do contexto e nem apresentar uma tendência a achar imperfeições e erros. Também não pretende modificar a mentalidade dos indivíduos ou ocupar o lugar reservado à afetividade e aos sentimentos. Então, olha só, gente, é bom deixar bem claro que o espírito crítico ele não tem, de jeito nenhum, aquela intenção de achar que tudo você tem que estar deixando as coisas de maneira pessimista, ou seja, não vai dar certo, ou então isso é errado, ou então eu vou mudar o pensamento daquela pessoa porque o que ela está falando não é correto. Não, o espírito crítico ele é uma coisa sua. Se eu realmente tiver um pensamento crítico sobre um determinado assunto, ele vai me ajudar a crescer. Eu posso estar expondo isso para outra pessoa? Posso, para que a pessoa possa ver o meu ponto de vista. Mas eu não tenho o objetivo de fazer com que a pessoa mude de opinião e passe a acreditar em tudo que eu estou falando. Seu propósito é impedir que as tensões da sociedade provoquem a padronização e a passividade. Os que adotam essa forma de pensar buscam identificar e amenizar, ou até mesmo impedir que se manifestem as ilusões e os equívocos a que estão sujeitos no cotidiano. Então, olha só,
O propósito de um espírito crítico, gente, é impedir que as coisas sejam o quê? Sempre padronizadas do mesmo jeito. Por exemplo, quando os filósofos tiveram um espírito crítico de duvidar que a mitologia realmente explicava os fenômenos naturais, eles fizeram isso para quê? Para quebrar, para passar o que era verdade, tirar aquele equívoco que a população acreditava. Esse era o objetivo deles, e não simplesmente negar por negar. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo. Em caso de alguma dúvida, anota essa dúvida para não me esquecer. Participa das nossas videoconferências e tira essas dúvidas. Continue acompanhando as nossas postagens na agenda eletrônica e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!